Catar 2022. Hora da Copa, na Esportes Total. Na voz da comunicação, Renan Pestana. Muito boa noite pra você ligado aqui no som pesado da Esporte Total. Hora da Copa na Esporte Total, dia 1º de dezembro. E um 1º de dezembro histórico dessa Copa do Mundo, que vai ficar para a história dessa Copa, sem sombra de dúvidas, com toda a certeza, galera. Vamos falar sobre o Grupo F, começando sobre o Grupo F, Marrocos fazendo história, se classificando em primeiro, e a Croácia empatando sem gols com a Bélgica e também se classificando como segunda colocada. No Grupo E, o épico desfecho do grupo, com o Japão na liderança e a seleção espanhola em segundo. Em certo momento, estava classificando Japão e Costa Rica. Algo insano, gente. Uma loucura esse Grupo E, que foi espetacular. E também, claro, para fechar o programa, vamos falar de seleção brasileira que se prepara para enfrentar Camarões com um time reserva aí da seleção do Brasil. Bom, ao meu lado no programa de hoje, meu primeiro boa noite vai para José Daniel. Opa, José, tudo bem, meu amigo? Muito boa noite. Boa noite, Renanzão. Mais uma noite aqui trocando aquela ideia braba sobre a Copa do Mundo. E que quinta-feira foi essa, hein, Renan? Loucura total, empolgação, gols nos últimos minutos e muda a classificação e passa um e passa outro. Realmente insano o dia hoje, Renan. Um dia louco de Copa do Mundo, dia espetacular de histórico de Copa. Muito boa noite também pra ele, Pedro Araújo. Opa, Pedro, tudo bem, cara? Olha, de tirar o fôlego o dia de hoje, né, meu amigo? Boa noite, Renan, boa noite, Zé Daniel. Hoje o dia foi pra realmente entrar pra história das Copas. Um dia que nós tivemos aí o Marrocos se classificando pela segunda vez também como primeiro do grupo. Quase tivemos Costa Rica e Japão passando no grupo que tinha Espanha e Alemanha. Foi um dia bom e vai ser um programa bom aí, que tem muita coisa para debater e para falar, para conversar durante essa 1 hora de programa, meu amigo Renan. Com toda certeza, vamos começar falando, galera, sobre o Grupo F, tá? Nosso primeiro assunto é o Grupo F, aquele grupo que teve aí, né, o desfecho antes do Grupo E, né, o jogo nos horários aí do meio-dia, né? A partida começando, vamos falar sobre Croácia e Bélgica. Um jogo que a equipe da Croácia controlou, né? Teve as melhores ações ofensivas no primeiro tempo, né? Principalmente nos primeiros 15 minutos. Não conseguiu abrir o placar e depois, na segunda etapa, viu uma pressão belga. A Bélgica que perdeu 4 chances claríssimas de gol na reta final com o seu centroavante, com o Lukaku, né? Que foram cruciais para a eliminação belga aí nessa tarde de Copa do Mundo aí no Catar, né? Então, assim, empatou a Croácia 0-0 o jogo, né? O resultado que a Croácia precisava, e a Bélgica está fora da Copa do Mundo. Mais um fracasso da geração belga, não é isso, Pedro, meu amigo? É isso, mais um fracasso da geração belga, que conseguiu criar ali no segundo tempo. A Croácia atrasou muito, não estava com o mesmo ímpeto que no primeiro tempo, e a Bélgica perdeu, como você disse, pelo menos umas 3 boas chances com o Lukaku que está fora de ritmo. Nós conseguimos enxergar isso, são gols que ele não perderia, principalmente na última falha do goleiro, que a bola bateu no peito dele. Aquilo ali, ele estava sem tempo de bola, não estava esperando. Se ele tivesse no ritmo, nos áureos tempos de Lukaku, com certeza a Bélgica teria a melhor sorte. É isso, o Eden Hazard foi para o banco, uma escolha do técnico, só entrou aos 82 do segundo tempo. Não sabemos do que aconteceu, se ele estava totalmente fora de forma, o que aconteceu com o Eden Hazard, que nesse último ciclo de Copa deixou muito a desejar. Para mim, uma das maiores quedas em 4 anos de uma Copa para outra. Lá em 2018, o jogador era tido como um dos melhores do mundo,
E esse em 2022, com a seleção dele precisando ganhar, ele ficou no banco praticamente o jogo inteiro, Renan. Exatamente, uma Copa do Mundo esquisita da seleção da Bélgica, né? Que, aliás, né, o José Daniel, meu amigo, a Croácia que se classifica, né, em segundo com 5 pontos, mas também não fez aquela fase de grupos empolgante, né? Jogou bola mesmo contra o Canadá, aí fez um bom jogo, mas contra a Bélgica hoje só administrou ali o resultado, ficou na dela, né? Até fez um ótimo, como eu falei anteriormente, fez um bom primeiro tempo, criou chances, mas no segundo aí só administrou. Então, assim, meio que decepcionante essa fase de grupo da seleção da Croácia, que mesmo assim empatou, segurou a Bélgica e conseguiu sair aí com a classificação. Porém, o Lukaku fez força, né? Fez força aí pra não fazer gol hoje, né? É isso aí, Renazão. Como disse bem o Pedro, o Lukaku sentiu claramente a falta de ritmo. O jogador do nível dele não perde as chances que perdeu hoje num dia bom. E já era uma incerteza para a Copa, né? Já não tinha jogado o primeiro jogo, entrou só no segundo tempo na partida anterior. Hoje entrou também ali, depois que ele entrou, que a Bélgica começou a incomodar mais, cresceu no jogo. Um baita começo da Croácia, merecia talvez até ter saído na frente se não fosse o Courtois para variar. E, como você falou, um grupo bem decepcionante. Era um grupo que, se você olhar na teoria, acho que 90% das pessoas colocariam fácil. Passa a Bélgica e Croácia, ou passa a Croácia e Bélgica, né? E acabou que a Bélgica ficou pelo caminho e a Croácia classificou, mas também não convenceu muito, não. Claro que é um time experiente, tem principalmente no Luka Modric ali, um gênio jogando bola, na minha opinião. É uma referência técnica, claro, mas a gente esperava mais da atual vice-campeã. E para a geração belga eu acho é pouco. Ainda não superei aquelas quartas de final de 2018. Renazão, confesso que estava secando, como aliás imagino que a maioria dos brasileiros. Mas acho que se deveu muito também ao clima pesado do vestiário belga, né? Algo que foi saindo aí nas últimas semanas, certamente vocês acompanharam. Com certeza, e por conta disso, né, Roberto Martínez, o treinador da seleção da Bélgica, não é mais técnico do time, ele pediu demissão, né? Então a gente vê, né, meu amigo Pedro Araújo, o final, né, aí dessa geração da Bélgica, que de 2014 foram 3 Copas, né? Um 2018 muito bom, semifinalista, no 2014 também ok, mais um 2022 muito, mas muito decepcionante. Antes de passar novamente, viu, Pedro, só mandar um abraço pro Ricardão. Valeu, Ricardão, obrigado pela audiência, meu amigo. Dizendo o seguinte, que o azar da Bélgica foi não ter renovado a equipe no último ciclo. É verdade. Você concorda também com o Ricardo? Muito jogador velho na Bélgica também, né, cara? Muito jogador velho, né? Exato. Seria exatamente essa minha frase. Ricardão foi lá e entrou no meu pensamento. Mas a Bélgica demorou muito a renovar. 2014 foi bom, 2018, esse ano já poderiam ter novos nomes, poderiam ter novos jogadores, e não, manteve aquela mesma base de 2014 e que não conseguiu uma semifinal em 2018, mas que não conseguiu ir além. Então essa geração belga, a brilhante geração belga, está indo mais uma para o livro de histórias, que não conseguiu lograr os louros da vitória, né, meu amigo Renan? Pois é. E José Daniel, vou te chamar para poder encerrar esse jogo e pro próximo. E a Croácia, cara? Assim, você tem confiança numa Croácia que pode chegar longe nessa Copa do Mundo, cara? Essa seleção da Croácia? Então, Renazão, a seleção croata, tecnicamente, ela é muito boa de bola, né? Tem alguns bons nomes ali que jogam na elite europeia, principalmente com o Modric, como eu já disse anteriormente, e é um time muito experiente. Claro que não faz até aqui uma Copa do Mundo enorme, absurda, mas conseguiu se classificar, teve alguns picos de bons desempenhos, como foi, por exemplo, hoje mesmo contra a Bélgica, como você citou, e contra o Canadá na partida anterior. Vão encarar o Japão, se eu não estou enganado, nas oitavas agora, o chaveamento já está definido, né? Já a gente vai chegar no grupo do Japão. E um Japão que surpreendeu, deu trabalho também. Acredito que a Croácia seja a favorita pelo nome, mas o Japão não pode ser descartado até pelo que fez na fase de grupos. Então eu ainda apostaria na Croácia justamente por essa experiência.
tem jogadores que crescem em momentos decisivos. Foi assim em 2018, chegou na final até sofrendo prorrogações, pênaltis, meio que empurrando com a barriga. E essa experiência em Copa do Mundo a gente sabe que é muito importante. Mas acredito que é um time que poderia jogar um pouquinho mais de futebol, o Vinozão. Também acho. Ficou devendo a seleção da Croácia também nessa fase de grupo. Vamos ver se cresce, né, no decorrer da competição. E eu te falo também uma outra coisa, né? Esse Japão vai dar um trabalho danado pra seleção da Croácia. Se jogar assim, assim não, a gente vai dar Japão, viu? Mandar um abraço também pro Ednardo Albuquerque que nos acompanha. Valeu, Ednardo! Muito obrigado pela sua audiência, meu camarada. Dizendo o seguinte, que a Bélgica, né, parecia a Bulgária. De 94 foi pra 98, foi um fiasco, é verdade. Bem parecido mesmo, cara. Bem parecido mesmo a trajetória aí da seleção da Bulgária naquele momento, né? Enfim, então assim, seleção belga que mais uma vez se despede da Copa do Mundo sem o título, né? E é o fim de um ciclo, né? Roberto Martínez fora, enfim, outros jogadores também devem aí abandonar, né? Não, deve se aposentar da seleção até a próxima Copa, até 2026. Vamos virar a chavinha pro outro jogo do grupo, galera. Vamos falar agora de Marrocos 2, Canadá 1, o histórico Marrocos 2 e o Canadá 1. Com esse resultado, com essa vitória do Marrocos, a equipe carimbou a primeira colocação do grupo F de uma forma assim que ninguém esperava, né? O azarão desse grupo, o Marrocos, sensacional, né? O Ziyech e o Enesiri abriram o placar, fez 2-0, depois o gol contra do zagueiro do Aguerd, né? Aí a seleção canadense até diminuiu, fez um bom segundo tempo, apertou a seleção marroquina, mas não conseguiu empatar o jogo e o Marrocos carimba a vaga para as oitavas de finais como o primeiro colocado do grupo F, a primeira vez que o Marrocos consegue avançar para a segunda fase da Copa do Mundo desde 1986. Um feito histórico desse time que é muito aguerrido, né, Pedro Araújo? Impressionante. É isso, o Marrocos que mostrou não só que é aguerrido, mas mostrou também que é um time que respeita taticamente aquilo que seu técnico fala, um time que conseguiu se impor nesse primeiro tempo contra o Canadá e não à toa passou em primeiro no grupo, num grupo que tinha como favoritas a Croácia e a Bélgica ficando de fora, a Croácia ficando em segundo. Esse jogo contra o Canadá foi um jogo que o time do Marrocos, me parece que no segundo tempo, deu uma cansada, o Canadá conseguiu botar uma pressão um pouco mais alta e chegar com boa chance. Teve a cabeçada do Hudson, que bateu no travessão e depois na linha. O Canadá tentou reagir, mas não conseguiu. Quando foi ver, já era tarde demais, já estava 2-0 para o Marrocos. O Marrocos conseguiu essa classificação, uma classificação que não vem daí de 1986. E em 1986 também foram primeiros no grupo, e agora passando novamente primeiro no grupo para a oitava de final, Renanzão. Com certeza. E olha, vou te falar uma coisa também, né? A seleção do Marrocos aí, que vai para a segunda fase, eu vou te falar uma coisa. Se não abrir o olho, seu próximo adversário, que a gente vai falar já, né, que vai ser a seleção aí da Espanha, se não abrir o olho, meu amigo, é capaz do Marrocos complicar muito a seleção da Espanha nesse confronto. Enfim, né, uma classificação, né, o José Daniel, uma das histórias mais bonitas dessa Copa até o momento, essa classificação marroquina para as oitavas de finais, né, cara? Com certeza, Renan, com certeza. Era um time que ninguém dava nada, não tanto pela qualidade da seleção, a gente sabe que a seleção de Marrocos ali, dentre as africanas principalmente, é uma das melhores, é organizada, mas pelo grupo que caiu em si, né? Todo mundo dava como praticamente certo as vagas com Croácia e Bélgica. E o Marrocos surpreendeu, tem um time organizado taticamente, e não é só correr, não é só marcação, tem jogadores de qualidade que também jogam na Europa, jogam na Elite, caso do Ziyech, já ia muito bem nos tempos de Ajax, chegou à Premier League ao Chelsea também, mantém um nível legal. O Hakimi é referência ali no Paris Saint-Germain também, baita lateral. Você tem o outro lateral, o Mazraoui, jogando ali no Bayern. Alguns jogadores mais experientes, caso do capitão, o Sainz, teve passagens ali pela Inglaterra, pelo Wolverhampton. Então, assim, não é um time, assim,
Não que hoje em dia tenha-se mais bobo no futebol, né? Aquela coisa que a gente fala, mas além de não ser bobo, Marrocos ainda tem alguns jogadores de qualidade. Então, se mantiver nessa linha, com certeza pode dar trabalho no mata-mata para a Espanha. Com toda certeza. E também, né, Pedro Araújo, pra gente poder encerrar esse assunto e depois passar pro Daniel também poder comentar, a seleção do Canadá que encerra também a sua participação e foi de forma até digna, né, a seleção de Canadá ali com o Alphonso Davies, né, sendo o principal jogador referência técnica, ao lado também do Jonathan David, né, enfim. Foi um time que conseguiu, né, fez um jogo duro contra a seleção da Bélgica, abriu o placar contra a Croácia, mas tomou um 4-1, é verdade, né? E fez um jogo duro também contra a seleção de Marrocos e despede aí da Copa com honra, né? A seleção do Canadá, né? Com certeza, Renan. Canadá, que nessa Copa chegou com muita moral porque foi o primeiro colocado da CONCACAF. Passou Canadá, Costa Rica, Estados Unidos e México. O Canadá ficou em primeiro lugar. E o Canadá podia ter tido melhor sorte no primeiro jogo contra a Bélgica. Teve um pênalti que o Courtois defendeu. Se fosse isso, poderíamos estar comentando agora sobre um Canadá e Marrocos classificado para a segunda fase, para as oitavas de final, meu amigo Renan. Olha que esse grupo podia ter ficado bem mais emocionante, não é? Com certeza. Aliás, a arbitragem desse Bélgica e Canadá, que eu vou te falar, esquisita, viu? Esquisita a arbitragem, bem ruim a arbitragem, né? Bem ruim a arbitragem, e o Canadá foi prejudicado aí pela arbitragem, né, nesse jogo, mas enfim, valeu pelo desempenho da seleção do Canadá. E esse Marrocos, né, Daniel? Olha, eu falo pra você, cara, como eu falei anteriormente, é um time muito bem compactado, um time que não se limita apenas a se defender, como a gente viu, por exemplo, a Polônia, né? Enfim, ontem. É um time que se defende, é verdade, né? Que tem como proposta o contra-ataque, mas é um time que tem jogadores habilidosos e pode apertar uma Espanha que não tem uma transição defensiva interessante. É um time bem lento, inclusive a seleção espanhola em alguns momentos. Então, assim, se Marrocos pode aprontar nesse confronto, né, cara? Certamente, Renan, certamente, até pela linha defensiva da Espanha, que, como você falou, não é das mais velozes. Claro que os espanhóis jogam com a posse de bola, com aquela coisa toda, né, o tic-tac que a gente já conhece, mas no contra-ataque pode ser onde Marrocos venha a surpreender, e principalmente ali no meio campo e na zaga com o Busquets ali, que já tem um pouquinho mais de idade, as laterais ali com o Jordi Alba, que tecnicamente e apoiando é um grande jogador, mas a questão física pesa muito para ele na hora de recompor. O Hakimi ali jogando nas costas dele, novão, junto com o Ziyech, não sei não. Claro que a Espanha fez um início de Copa espetacular, mas ninguém esperava hoje que perdesse pro Japão, por exemplo, né, de 2-1. Uma das surpresas da rodada que a gente já vai comentar. Então, claro que os espanhóis são favoritos, mas não dá pra entregar a vaga de bandeja assim, não. Não é tudo tão simples, Renan. Pois é, e bem legal, cara. Novamente falando, fez história a seleção do Marrocos desde 1986 que não ia para uma segunda fase de Copa do Mundo e consegue classificação em primeiro colocado, né? Sensacional, história linda da seleção marroquina aí nessa Copa do Mundo. E agora enfrenta a seleção da Espanha. Olha, esse confronto vai ser interessante, né? A gente vai falar um pouquinho, se der sobrar um pouquinho de tempo, né, a gente vai conseguir falar aí posteriormente sobre os jogos, né, dos times envolvidos aí de hoje que se classificaram nos respectivos grupos, no grupo E e também no grupo F. Bom, galera, primeiro bloco encerrado aqui do nosso programa. O Hora da Copa na Esporte Total já volta em 1 minuto aqui no Som Pesado da Esporte Total. Segura aí, galera, já voltamos, hein? Hora da Copa na Esportes Total. Tem interesse em fazer parte da nossa equipe? Envie um e-mail para esportestotalradio@gmail.com e mande o seu material. Certifique-se de ter um bom microfone, domínio mínimo da língua portuguesa, conhecimento de futebol em geral e dicção bem desenvolvida. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Siga nossas redes sociais, Twitter, Instagram, @esportestotal_.
A Esportes Total e o canal do YouTube Web Sempre Mais Futebol fazem a dobradinha aqui da jogo. Então você que está curtindo esse jogão, pode ir lá no youtube.com/Sempre Mais Futebol e se inscrever no canal e curtir o melhor das transmissões esportivas, debates e muito mais. Esportes Total e o Web Rádio Sempre Mais Futebol. A dobradinha aqui da jogo. Hora da Copa na Esportes Total. Voltamos aqui com Hora da Copa na Esporte Total, galera! Bom, já fechamos aí a tampa para falando sobre o Grupo F. Vamos agora, gente, esse Grupo E que eu vou te falar, viu? Que grupo espetacular! Eu acho que, tem dúvida, foi o melhor grupo dessa Copa do Mundo, grupo totalmente imprevisível, que chegou até o momento de ter uma Costa Rica e um Japão passando e deixando Espanha e Alemanha fora, né, da Copa. E eu falo, cara, que sensacional esse grupo, que terminou aí com o Japão em primeiro colocado e a seleção espanhola em segundo, né? Bom, vamos começando a falar sobre Japão e Espanha, né, que culminou com a vitória da seleção japonesa. Os samurais, como são apelidados, venceram a Espanha por 2-1 com um misto de tensão, emoção e muita vibração, além de um alívio, né, do lado espanhol, né, porque chegou a um certo momento que a Costa Rica estava vencendo a Alemanha e estavam fora com a derrota aí contra a seleção japonesa, mas no final aí deu tudo certo para os espanhóis e também para a seleção do Japão. Os samurais venceram de virada 2-1 e conseguiram a vaga nas oitavas de finais com 6 pontos ganhos. Meu amigo José Daniel, cara, mais uma história bonita, uma história maravilhosa nessa Copa do Mundo, essa classificação com a vitória de virada na emoção do Japão por 2-1 contra a seleção espanhola, hein, meu amigo? Realmente, né? Realmente histórico o que os japoneses conseguiram aprontar, digamos assim, nesse grupo. Eles já tinham tido uma oportunidade de ouro, né? Depois de vencer surpreendentemente a Alemanha. Eles poderiam ter liquidado a fatura, digamos assim, jogando contra a Costa Rica, mas aí eles meio que perderam a chance, né? Deram aquela bobeada. Tanto que a maioria achava que hoje, contra a Espanha, né? Pô, Japão e Espanha, a Espanha em grande fase, que não ia dar muito jogo, mas o Japão, assim como contra a Alemanha, mesmo sendo pressionado e saindo atrás, foi buscar uma virada ali em questão de minutos, de forma incrível realmente. Claro que teve uma polêmica ali na arbitragem, né? O segundo gol ali, se a bola saiu ou não, pelo menos no ângulo que eu vi, é bem claro que a bola saiu na linha de fundo, no cruzamento que origina o gol. Mas os japoneses não tem nada a ver com isso, né? Felizmente, mesmo com o VAR, às vezes a gente ainda acaba tendo alguns erros aí de arbitragem, e nessa Copa está sendo bem presente, até como você citou, no jogo do outro grupo entre Bélgica e Canadá. Mas independente disso, a seleção japonesa muito disciplinada nos contra-ataques aí, acabou caindo pro lado do Brasil no chaveamento também. Vai ser pedreira, não que seja um time tecnicamente absurdo, mas eles se portam muito bem e tentam sair explorando os espaços. Então é uma seleção aí da escola asiática pra gente ficar de olho, Renan. Com toda certeza, com toda certeza. Eu falo pra você também, gente, ó. Vamos falar agora do lado espanhol, né? Desde que foi adotado o formato atual com 32 seleções, a Espanha avançou às oitavas em 5 edições, 2002, 2006, 2010, 2018 e agora em 2022. Só foi eliminada na fase de grupos aí em 2 edições, 98 e 2004. Hoje ficou por um fio, né? Por pouco não foi eliminada, mas conseguiu carimbar a vaga às oitavas de finais, né? Eu passo a bola agora pro Pedro Araújo. Pedro, a Espanha deu aquela segurada na reta final, fez aquele jogo de compadre, tentou pressionar, mas até certo ponto só, não forçou tanto, né, meu amigo? Sabendo que com o resultado estava eliminando um dos seus maiores rivais, que é a seleção alemã, né? A seleção espanhola é uma seleção muito nova, muito jovem. Se eu não me engano, é a terceira mais jovem da competição. Ela, pra mim, o que falta nessa seleção, apesar dos 7 gols da primeira rodada, é um pouco de poder de fogo. Essa seleção é uma seleção que tem talento, consegue criar jogadas, um meio-campo extremamente talentoso, porém lá na frente ela perde um pouco nas horas do arremate. Então, para mim, o que aconteceu nesse jogo foi mais ou menos o que deu no jogo contra a Alemanha.
ela teve a posse de bola, ela conseguiu trocar passes, porém quando o outro time está fechado, ela não encontra esse caminho para o gol. A seleção japonesa conseguiu voltar ao seu padrão de jogo no segundo tempo, conseguiu pressionar bastante essa seleção da Espanha, e eu comentei até no nosso grupo interno que para mim o Japão daria muito mais trabalho que essa Espanha para o Brasil, tendo em vista que esse Japão sabe jogar contra grandes seleções, contra seleções que tentam se impor, que tentam tocar a bola, e eles pressionam. Todo momento que eles estão pressionando, como foi no segundo tempo, eles conseguiram marcar os 2 gols. No primeiro tempo eles se entrincheiraram lá atrás, ficaram recebendo a Espanha, mais ou menos como no final do jogo, e sofreram bastante. Sofreram o gol no primeiro tempo, quase sofreram o gol no segundo tempo. O goleiro fez 2 boas defesas, uma que ele até rebateu para o meio da área e o zagueiro conseguiu cortar, e uma outra que foi um chute em cima dele, ele conseguiu encaixar bem a bola. Então essa seleção da Espanha, o que mais falta nela realmente é o poder de fogo. Enquanto do outro lado, o Japão tem o seu esquema tático, bem montado, tem as suas saídas rápidas, e acredito que para o Brasil teria sido melhor a Espanha passar do nosso lado do que o Japão, Renan. Pois é, e os jornais espanhóis, né, eles contam, né, sobre a questão da arbitragem, eles colocam, né, eles são bem rigorosos ao falar, diz que, né, traduzindo, né, aí os jornais espanhóis dizem que a Espanha foi garrafada hoje pelo segundo gol do Japão, que segundo, aí, né, principalmente a torcida espanhola e também aí os jornais, né, espanhóis e a mídia no geral, dizem que a bola saiu, mas assim, eu já vi vários ângulos, cara, e assim, eu tenho um ângulo ali que mostra que a bola ficou ali milímetros em cima da linha. Eu acho que foi esse ângulo que se baseou a arbitragem para validar esse gol, viu, José Daniel? Então assim, cara, mas é um gol bem polêmico, né, cara? Um gol muito polêmico esse gol da seleção japonesa, mas valeu pro Japão, o Japão que se classifica, né, que a equipe japonesa que foi muito bem, né, mereceu a classificação, né, meu amigo? Com certeza, Renan, com certeza. E assim, independentemente da polêmica em relação à arbitragem, demérito algum pro Japão, e sim demérito da Espanha, que era a favorita, que tem mais recursos técnicos com tranquilidade do que a equipe asiática, e mesmo assim não fez um jogo lá absurdo como fez na estreia, por exemplo, né? Saiu na frente, deu aquela relaxada, tava com um time com alguns jogadores poupados, mas nada absurdo. Se não estou enganado aqui, foram poupados o Laporte, o Jordi Alba e lá na frente o Asensio também, que começou como titular, mas o Morata também joga, em alguns casos, dependendo do adversário. Então, a seleção espanhola deixou a desejar. Assino embaixo com o que o Pedro falou, é um time que tem muita bola, tem muita qualidade no meio campo, mas carece muito de uma referência ofensiva, né? A Espanha não tem aquele jogador de frente ali que desequilibra. Se você pegar nessa Copa, acho que pode ser até o Dani Olmo, né, que vem jogando muito bem ali do lado esquerdo, atleta do Leipzig, mas acho que é pouco, né? Faltaria ali um cara para chamar mais a responsabilidade, um centroavante que marcasse mais gols, ou um ponta que chamasse mais o jogo, que fosse mais incisivo, que desse mais velocidade, né, mais verticalidade ao jogo espanhol. Em alguns momentos a Espanha é muito aquele toca-bola, que a gente está acostumado a ver, mas às vezes não é tão efetivo. Com um time que se porta bem taticamente como foi hoje o Japão, fica difícil achar os espaços. Então falta um pouquinho de agressividade para essa seleção espanhola em alguns momentos, mas eu como brasileiro prefiro 1000 vezes pegar o Japão aí, por mais que o Pedro tenha falado aí. Acho que tecnicamente, o peso da camisa também, a seleção japonesa acho que é um adversário mais tranquilo pro Brasa, mas vamos no sapatinho, né? Tem as oitavas pela frente aí ainda. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro Araújo, pra gente poder encerrar no pique, cara. Por que, assim, por qual seria o seu motivo principal de achar
que a seleção do Japão daria mais trabalho numa eventual quarta de finais para a seleção brasileira, na sua opinião, do que a seleção da Espanha, viu, meu amigo? Eu acho que tem a ver do que o José Daniel falou, né? Que é a questão do aquele toque chato, né? Que geralmente a seleção espanhola tem dificuldade em achar o centroavante, né? Não tem muita presença de área. Com o Morata fica melhor. O time da seleção da Espanha, inegavelmente, com o Morata, que é um cara que é uma boa referência de área, fica melhor. Mas também aí tem dificuldade em criar chances, né? Fica com muita posse, mas em algum momento sem objetividade, né? Além disso, a Espanha seria uma seleção que jogaria e deixaria o Brasil jogar, e o Brasil conseguiria se aproveitar muito da recomposição lenta da Espanha. A Espanha, ela fica lá na frente, mas quando ela precisa recompor, precisa da ajuda dos volantes para ajudar no momento defensivo, é um problema. Como o Zé Daniel apontou um pouco antes, o Jordi Alba já está com uma idade um pouco mais avançada, é um pouco mais lento na recomposição, e o Brasil com os 2 pontas velozes que teria com o Vinícius Júnior, ou quem sabe o Rafinha do outro lado, ou mesmo Antony, qualquer outro ponta que entrasse pela direita no Brasil seria também uma pessoa muito rápida. Tem o Richarlison, que além da velocidade tem o corpo para ir pelo meio, para poder chegar dentro da área e ajudar a finalizar. Enquanto o Japão faz uma marcação alta, e a marcação alta deles é muito boa. Todo mundo comenta sobre a zaga do Japão, que sempre se notabiliza por serem zagas bem montadas, porém nessa Copa a zaga deles está começando no ataque, e quando a zaga deles não começa no ataque, eles têm problema para se defender. Então esse é o principal empecilho para mim. O Japão pressionando lá em cima, eles conseguem fazer a bola chegar um pouco mais mascada na zaga e ter essa posse de bola para poder chegar ao gol. Enquanto a Espanha daria espaço para o Brasil, e o Brasil poderia chegar ao gol mais facilmente, Renan. Beleza, show de bola, devidamente explicado, de fato, eu concordo com o Pedro Araújo, né, pela sua observação, né. Mas é isso então, galera, Japão venceu a Espanha e se classificou. Vamos falar agora sobre o jogo que culminou com os 2 eliminados desse grupo E, né. Vamos falar agora sobre... mas antes, né, só uma informação rapidinho, né, que desde 1998 o Japão está presente em todas as disputas de Copa do Mundo, né. E uma curiosidade interessante, né, a equipe, né, o Japão alcança as oitavas de finais pela primeira vez na sua história em 2 Copas consecutivas. Então é isso, né. Bem legal essa escrita do Japão sendo quebrada pela primeira vez na sua história. A seleção japonesa aí consegue se classificar para a segunda fase em 2 competições, em 2018 e agora em 2022. Ô, Pedro Araújo falou comigo? Diga lá, Pedro. Oi, Renan, só uma informação também aqui. Com essa classificação do Japão pela primeira vez na história das Copas, todos os continentes têm representação nas oitavas de final. Agora faltava somente o continente asiático, e hoje, com essa classificação do Japão, todos os continentes têm seu representante, Renan. Show de bola, beleza. Bem legal também a informação trazida então pelo nosso querido Pedro Araújo, né? Bacana. Bom, vamos agora falar sobre Alemanha e Costa Rica, galera. Um jogo louco. O primeiro tempo a Alemanha massacrou, né, nos primeiros 30 minutos, fez 1-0 logo no início com o Gnabry, e todo mundo achou, meu amigo, vai ser a sacolada, vai ser 7-8, que nada. Depois dos 30 minutos, cara, a seleção da Costa Rica conseguiu resistir à pressão alemã, né, conseguiu no início do segundo tempo empatar o jogo e logo após, 10 minutinhos depois, conseguiu virar a partida ali com o Neuer, né, trombando com os zagueiros, enfim, um gol ali meio esquisito da seleção da Costa Rica, mas que valeu, virou o jogo. Mas depois desandou o caldo, saíram 3 gols aí consecutivos da Alemanha, incluindo com 2 gols aí do Kai Havertz, né, aí que entrou no segundo tempo, entrou bem, fez 2 gols aí, e a Alemanha venceu o jogo por 4-2, mas no final das contas aí não deu em nada. A seleção da Alemanha está fora do Mundial, está fora da Copa do Mundo. Pelo segundo ano consecutivo, a Alemanha não passa da fase de grupos. Preocupante esse momento da seleção alemã, né, José Daniel? Venceu, mas aí o jogo que precisava vencer foi lá e perdeu, que foi contra o Japão, né? Realmente, né, muito abaixo das expectativas a Copa da Alemanha.
né, desde o começo ali. E hoje eles quase sofreram algo muito próximo do que sofreram com o Japão. Saíram na frente, cansaram de perder ocasiões de gols. Claro que eram superiores, demonstraram isso, mas no futebol não basta só demonstrar na atuação, né? Você tem que ir lá e balançar a rede. E a Costa Rica virou o jogo ali, quando ninguém esperava. Teve bola na trave da seleção alemã, defesa impossível do goleiro. Tava tudo se encaminhando para uma partida bem difícil. E aí o Hans Flick, né, o treinador alemão, ele teve aquela estrela. Ele colocou o Havertz, que para mim não pode nunca ser reserva dessa seleção. O garoto é muito decisivo, já mostrou isso na carreira nos tempos de Bayer Leverkusen, mostra agora no Chelsea, já decidiu Champions League, já decidiu Mundial, hoje decidiu o jogo importante de Copa do Mundo, né, por mais que a seleção não tenha classificado. O Havertz começou até a Copa como titular, acabou perdendo a vaga. Hoje ele optou por um time mais leve ali, com o Miller e o Musiala. O Musiala também, um garoto do Bayern que vem fazendo uma grande Copa do Mundo. Mas o Havertz, ele traz uma presença de área que estava faltando muito para a seleção alemã. Estou falando aqui que ele é mais jogador que o Miller hoje, até acho discutível, mas vejo o Miller acima ainda. Mas para a função, para jogar ali como um centroavante, como um cara que pisa na área e tem que fazer gol, acho que o Havertz faz esse papel melhor que o Miller. O Miller, ele é mais um falso 9, um cara que vem recuar, que vem armar, e ele faz isso muito bem como um centroavante, como fez muito tempo ali no Bayern de Munique com o Lewandowski. Então a Alemanha desperdiçou muitas oportunidades, mas depois da entrada do Havertz conseguiu buscar o resultado, que ainda assim não foi suficiente para evitar a eliminação, devido à surpresa aí do Japão ter derrotado a Espanha no outro jogo da chave, né, Renan? Com certeza, o Ricardão fala o seguinte aqui pra mim, aliás, um abraço, Ricardão, obrigado pela participação mais uma vez, meu amigo, dizendo que a Alemanha tá pagando 7-1 inúmeras vezes, é verdade. Pedro Araújo, depois do 7-1, a Alemanha não conseguiu mais nada em Copas, hein, cara? 4-2 ganhou, mas mais uma vez está eliminada. O trabalho do treinador alemão, será que já vai começar a ser contestado? Porque assim, a gente viu um Musiala sozinho, inspirado, diante de uma seleção alemã bem apática, né? O coletivo alemão nessa Copa basicamente não teve, né? É isso, a Alemanha ficou muito presa aos seus bons jogadores, enquanto o coletivo não demonstrou grande efetividade. A seleção alemã ganhou esse jogo, conseguiu um bom placar contra a Costa Rica, mas esse é o problema quando você não deixa tudo dependendo só de você. Aquela derrota para o Japão na primeira rodada cobrou o preço agora. Enquanto a seleção da Costa Rica vai poder sair da Copa dizendo que ganhou do primeiro lugar no grupo da morte. Era um grupo que todo mundo estava dizendo que era o grupo mais difícil, que era o grupo mais complicado. E a Costa Rica, mesmo não classificada, pode bater no peito e falar que ganhou do primeiro lugar nesse grupo da morte. Enquanto nós tivemos 3 seleções com duas com 6 e uma com 4. A Alemanha realmente estava com 4. Foi um grupo disputado até o final, com trocas na classificação, e podendo ter um Japão e Costa Rica passando para a segunda fase, eliminando Espanha e Alemanha. Essa é a beleza da Copa, né, Renan? Exatamente, Copa do Mundo, cara, que coisa maravilhosa é a Copa do Mundo, né? Bom, então fechou esse grupo E, galera, com a primeira colocação do Japão com 6 pontos, a segunda a seleção espanhola com 4, a Alemanha também em terceiro com 4, porém com saldo de 1, a Espanha tinha 6 de saldo pela goleada, a Costa Rica também ajudou bastante, né, 8-0 no primeiro jogo, e a seleção da Costa Rica também se despede de forma digna da competição, aí como última colocada com 3 pontos ganhos. Esse grupo é insano, foi o melhor grupo aí dessa Copa do Mundo, eu acho que não tem muita dúvida aí em relação a isso. Galera, fechando aqui então o grupo E, vamos agora, depois do intervalo, falar sobre projetar os jogos das oitavas de finais entre os 4 times classificados, né? Japão, Espanha, Marrocos aí, e também a seleção da Croácia, né? Sendo assim os jogos Marrocos e Espanha, Croácia e Japão. Vamos projetar esses 2 jogos e falar da nossa seleção brasileira que amanhã enfrenta a seleção camaronesa para fechar essa fase de grupos aí, se Deus quiser, com vitória, não é isso?
Então já a gente volta na Hora da Copa, na Esporte Total. Não sai daí, galera! Hora da Copa, na Esportes Total. As melhores transmissões esportivas você encontra aqui. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Vamos continuar com a nossa corrente de imunização. Tome a vacina, mas siga os protocolos de saúde para que possamos gritar gol naquela aglomeração deliciosa. Vamos juntos nos proteger. Vacina salva. Esportes Total, unidos pela vida. Hora da Copa, na Esportes Total. Voltamos com Hora da Copa, aqui no Som Pesado da Esporte Total, galera. Vamos falar agora, antes da gente falar da nossa querida seleção brasileira, vamos falar agora sobre os jogos, né? Das equipes que foram classificadas, mas antes eu vou fazer um convite pra você, tá, gente? Daqui a pouquinho, tá, estarei nessa junto com o Rafael Lisboa. Teremos aí NBB, um jogo importante. É o SESI enfrentando a equipe do União Corinthians. E você vai acompanhar aqui no Som Pesado da Esporte Total, SESI e União Corinthians. Aí o SESI líder do campeonato, invicto na competição, enfrentando ao vice-lanterna, o União Corinthians, que tenta crescer e melhorar sua produção aí no Novo Basquete Brasil, edição de número 15. Então é isso, galera. Vem com a gente, hein? Conto com a audiência de vocês nesse jogão, tá? Bom, agora sim, vamos falar agora, voltando a falar sobre Copa do Mundo. Olha, 2 jogos aí já foram definidos com os resultados de hoje, né? Teremos aí um Japão e Croácia na próxima segunda-feira ao meio-dia, segunda dia 5, né, de dezembro, e teremos na terça, no dia 6 de dezembro, ao meio-dia, Marrocos e Espanha. Os jogos aí que foram decididos aí de acordo com os times classificados aí nesse dia de Copa do Mundo. Começando com José Daniel. José Daniel, meu amigo, e esse Japão e Croácia promete ser um bom jogo, ser um jogo bem equilibrado, né, cara? Jogo equilibrado, né? Jogo equilibrado. Vejo uma pontinha de favoritismo para a Croácia, não pelo que apresentou até aqui na Copa, mas por ser uma seleção mais capaz tecnicamente, mas totalmente aberto. O Japão já demonstrou que pode surpreender, e até contra equipes mais fortes que a Croácia, na teoria, né? Surpreendeu a Espanha e a Alemanha. Então, quem sabe não dê para os japoneses sonhar com uma vaguinha para as quartas de final, mas eu acredito que a experiência croata vai pesar e que o Modric vai ser decisivo, como sempre é, para a classificação da seleção do camisa 10 e craque de bola. Show de bola. Pedro Araújo, deixa eu te perguntar uma coisa. O Japão jogou mais que a Croácia nessa Copa. Chega como favorito, cara, para esse confronto? Beleza, já então tivemos um problema aí no som do Pedro Araújo. Agora sim, diga lá, Pedro. Oh, desculpa. Eu acho que a Croácia é favorita exatamente pelo fato da Croácia não ter jogado a bola toda que ela joga. Porque o Japão realmente precisa de um time que queira a posse de bola, que toque para poder fazer essa marcação alta. E contra um time que não quer muita bola, assim como foi o jogo contra a Costa Rica, ele fica meio perdido e não sabe o que fazer. Talvez seja até estranho falar isso, pela Croácia não estar jogando aquilo que nós esperávamos. O Japão talvez não consiga jogar esse futebol todo que foi apresentado tanto no segundo tempo contra a Alemanha, primeiro e segundo tempo contra a Alemanha, e agora no segundo tempo contra a Espanha, Renan. Show de bola! Deixa eu te perguntar uma coisa, Daniel, palpite pra esse jogo, cara, na sua opinião, qual seria seu palpite? Eu vou de 2-1 Croácia, Renazão. Acho que é essa pegada que o Pedro falou aí. O Japão, acho que ele precisa jogar num contra-ataque, sofrer, digamos assim, sem a bola, para conseguir incomodar nos espaços deixados pelo adversário.
E a Croácia não tem essa característica tão dominante. Então acredito que, por ter mais qualidade técnica, vai sobressair no jogo. Show de bola. Pedro Araújo, seu palpite para esse jogo, meu amigo? Eu ficaria com 1-0 Croácia. Eu tô quase inclinado pro empate, aquela adesão nos pênaltis, mas eu fico com 1-0 Croácia, Renan. Show de bola, show de bola. Bom, o outro jogo definido hoje é Marrocos e Espanha. Na próxima terça-feira, dia 6/12, meio-dia, Marrocos e Espanha se enfrentam. José Daniel, meu amigo, é um confronto de ideias, né? A seleção espanhola que atua naquele tic-tac que a gente já conhece, né? Estilo meio Pepe Guardiola, diante de um Marrocos que é um ferrolho defensivo e que sai muito no contra-ataque. Vai ser um jogo bom, um jogo interessante, né, meu amigo? Realmente, o Marrocos que estava aí junto com o Brasil até essas últimas rodadas aí como uma das únicas seleções que não tinha sofrido gols. E a gente acabou de falar da falta de eficiência ofensiva da Espanha, né? Que às vezes é muito toquinho de lado, sem objetividade. Ainda assim, eu acredito que a Espanha se classifica pela superioridade que tem. Aquele ditado para os mais antigos, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas o Marrocos pode surpreender, se tiver num dia bom ali os principais jogadores, num contra-ataque ali. Porém, acredito que a Espanha ainda consiga essa classificação, até pela camisa que é pesada, né, meu querido Renan? Com certeza. Pedro Araújo, concorda com o José Daniel? A Espanha vai conseguir se classificar sem sustos, cara? Na sua opinião, ou você acha que vai ser difícil? Eu acredito que consiga se classificar sim, porém acredito que possa sofrer sustos. Esse ferrolho marroquino, numa bola esticada para o Hakimi pode chegar, como eu disse, que seria o mesmo problema da Espanha contra o Brasil, a velocidade na recomposição. A seleção marroquina é muito rápida quando sai nesse contra-ataque. Acredito que se classifique, porém acredito que vai passar um sufoco, alguns contra-ataques, caso não consiga marcar no primeiro tempo, caso chegue segundo tempo, 20 minutos do segundo tempo, vai bater no desespero e pode se desarrumar muito defensivamente e dar espaço para o Marrocos chegar, Renan. Com certeza, com certeza. Palpite, meu amigo José Daniel, para esse jogo, hein, cara? Olha, quero muito saber o palpite da galera aí, viu? Fala pra mim. Jogo de muitos gols, hein, meu querido Renan? Vai ser uma partida bem aberta, justamente por essas ideias distintas de jogo. Vou ficar com um 3-1 aqui pra Espanha, talvez um 3-2, dependendo de como tiver Marrocos também no dia. Show de bola. Pedro Araújo, seu palpite, meu amigo? Eu vou no 3-2. Acredito que essa seleção parece ser meio contraditório que eu falei, que falta um pouco de efetividade ofensiva à Espanha, porém eles vão ter muita oportunidade, vão criar bastante, vão fazer 3, mas acredito que também tomam 2 gols. É uma defesa que precisa de melhores trabalhos, Renan. Show de bola, beleza, então é isso, galera. Fechando então a projeção sobre esses jogos dos times classificados aí para nessa quinta-feira de Copa do Mundo. Vamos agora falar sobre a nossa seleção brasileira, o Brasil. O Brasil que já tem basicamente time escalado. O Tite aí por um momento colocou Bruno Guimarães, mas quem joga no meio campo da seleção é o Fred, o segundo volante, ganhou a posição aí do Bruno Guimarães, e agora o Brasil vai ter Fred aí no seu time titular com uma formação reserva, aí toda a reserva a equipe da seleção brasileira. Tivemos também aí o Rodrigo ou o Everton Ribeiro iriam começar jogando, o Tite optou aí com o Rodrigo aí sendo titular logo de início, tá? Então o Brasil vai escalado com a seguinte formação provável, tá? Ederson, Daniel Alves, Éder Militão, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Fred e Rodrigo Góes. E o trio de ataque com Antony, Gabriel Jesus, que consegue aí, o Tite aí colocou o Gabriel Jesus ao invés do Pedro, e o Gabriel Martinelli. Esse será basicamente, né, quase 100% de certeza, de acordo com os meios de comunicação que cobrem a seleção brasileira no dia a dia lá no Catar. Vai ser esse time aí, não deve fugir disso, esse time aí do Brasil diante da seleção de Camarões. Pedro Araújo, com esse time, olha, acho que dá pra ganhar bem tranquilo da seleção camaronesa, hein, cara? Acredito que dê pra ganhar sim. Somente eu tenho alguns pontos com o Tite, porque nesse jogo
O Gabriel Jesus ele já conhece, ele tá botando pessoas, novos jogadores para ver como ele vão se comportar nessa Copa do Mundo. Eu acredito que ele poderia dar espaço para o Pedro começando. E outra coisa que me preocupa também é o Rodrigo começando e não o Everton Ribeiro. Não pela qualidade que do Rodrigo é indiscutível, mas porque eu acho que o Neymar não vai estar pronto nessas oitavas de final para jogar. Os outros 2 jogadores que estavam machucados hoje já foram a campo fazer treinamento. O Neymar ficou no hotel ainda, fazendo a fisioterapia, fazendo o tratamento. Então, somente esses 2 pontos. Eu colocaria o Everton Ribeiro de frente, até para poupar o Rodrigo para umas oitavas de final. E colocaria o Pedro para ver o que ele tem a dar, já que já conhecemos o que o Gabriel Jesus tem, né, Renan? Beleza, show de bola. Deixa eu te perguntar também, José Daniel, meu amigo, a sua ideia também vai de acordo com a do Pedro Araújo? Você crê aí que o Everton Ribeiro e que o Pedro mereciam uma vaguinha nesse jogo contra Camarões aí, meu camarada? Não, Renazão, acredito que o Pedro, acho que sim, poderia ser testado. Gosto muito do Gabriel Jesus e entendo o Tite, provavelmente quer que ele ganhe confiança, desencante na Copa, né? Tem toda aquela perseguição, na minha visão, injusta com ele por nunca ter marcado, mas é um jogador que tem muito a dar ali ofensivamente também. Mas como bem disse o Pedro, a gente já conhece. O Jesus é inclusive o reserva imediato do Richarlison, que entrou nos 2 primeiros jogos, foi até bem nesse segundo, principalmente contra a Suíça. Então acho que o Pedro poderia ser testado ali pra gente ter uma característica diferente, mas tenho quase certeza que ele vai com o atacante rubro-negro pelo menos para a segunda etapa ali. Já o Rodrigo, eu começaria com o Rodrigo mesmo, cara. Entendo a preocupação com o Neymar e acredito também que ele não esteja disponível para as oitavas, mas eu acho que ele vai na mesma linha, vai começar com o Rodrigo, até para o Rodrigo ganhar, manter esse ritmo, né? Vem de 2 atuações muito boas. Deve começar as oitavas caso o Neymar não jogue mesmo. E aí, garantindo o resultado no primeiro tempo, já tira o garoto, já poupa ele também para colocar o Everton Ribeiro. E é um moleque, né? Atleta bem novo. Acredito que não vai sofrer tanto com essa questão do desgaste, não. Certinho, beleza. Deixa eu te perguntar também, o Pedro Araújo, sobre esse jogo. Você vê assim, algum perigo da seleção camaronesa de aprontar contra o Brasil, cara? Uma possível vitória da seleção de Camarões? Você vê algo relacionado a isso ou você acha que o jogo é bem tranquilo para a seleção, meu amigo? Eu não acredito que seja bem tranquilo, eu acredito que seja jogo tranquilo, mas eu acredito que não tem como o Camarões aprontar por conta da solidez defensiva desse time do Tite. É um time que mais de 80 jogos só tomou 27 gols. É um time extremamente lúcido do que tem que fazer no seu momento defensivo, então por isso não me preocupa. Até um empate eu acharia que seria um resultado que pode acontecer, principalmente por ser um time do Brasil todo reserva, porém os reservas do Brasil eu posso botar que são os melhores reservas dessa Copa. Nós vimos aí algumas seleções jogando com reservas, como a França, e passando sufoco contra a Tunísia. Eu acredito que esse time do Brasil reserva seja muito bom e não tenha problema contra o Marrocos, Renan. Show de bola, beleza. Bom, deixa eu te perguntar também, José Daniel, você vê um Brasil aí mesmo com uma formação reserva, aliás, né, algo que a gente estava até comentando, que a seleção reserva do Brasil é melhor que muitas seleções dessa Copa, né? Então, creio numa vitória tranquila do Brasil amanhã, né? Acredito que sim, Renan. Acredito que sim. Foi até pauta numa das entrevistas coletivas do Thiago Silva, nesse início de Copa, que é até uma brincadeira interna do grupo, que é muita qualidade. Pô, sai o Vinícius Júnior, entra o Martinelli, sai o Richarlison, entra o Gabriel Jesus. Então é um time que tem um nível muito próximo do titular pro reserva. A única preocupação ali, acho que fica a cargo do Daniel Alves pelo lado direito ali. Claro que tem toda a experiência e a qualidade técnica com a bola no pé, mas defensivamente deixa a desejar, assim como o Alba, por exemplo, né? Tanto que, se a gente pegar para lembrar, o gol da Espanha na final dos Jogos Olímpicos que o Brasil ganhou, o último, é nas costas dele. Então creio que até por isso o Tite vai com o Fred ali ao lado do Fabinho
ao invés do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães é mais técnico que o Fred, mas o Fred ajuda mais na recomposição. Imagino que ele vai atuar ali bem próximo do Daniel para não deixar o veterano sofrer tanto nos contra-ataques de Camarões. Mas no mais é jogo tranquilo. Acho que pelo menos uns 2-0 com tranquilidade ali pra gente. É isso, beleza. O José Daniel já até se antecipou em perguntar o palpite dele é 2-0. E o seu, Pedro Araújo, qual é o seu palpite pro jogo de amanhã, meu amigo? Eu fico também no 2-0, igual o Zé Daniel. Acredito que o Brasil vai passar essa primeira fase sem tomar nenhum gol. Como dito, defesa muito sólida. Então vamos lá, 2-0. E quem sabe um chute do Camarões na direção do gol. Porque o Brasil ainda não teve nenhum chute na direção do seu gol nessa Copa, né, Renan? Pois é, tem isso, né? Tem isso. Será que vai sair amanhã esse chute aí ao gol, né? Que a seleção brasileira pode tomar. Então é isso, galera. Amanhã, meio-dia, tem Brasil e Camarões. E, obviamente, no programa de sexta-feira de amanhã do nosso Hora da Copa na Esporte Total, você vai saber sobre tudo desse jogo, repercussão, análise, informações, tá? Vai ser bem bacana o Hora da Copa com o Ricardão na apresentação sobre esse jogo, sobre esse Brasil e Camarões, que promete ser aí um jogo interessante, bem legal, né? Pra finalizar aqui, só uma informação que o Tite, né? Hoje teve coletivo da Seleção Brasileira, o Tite se manifestou aí em apoio ao Pelé, abre aspas pra ele, queremos desejar muita saúde, fecha aspas. Né, o Tite também prosseguiu dizendo que nós todos queremos desejar muita saúde ao Pelé, nosso representante maior extraterrestre, que é terrestre, né? Ele mandou nosso sentimento a todos. Lembrando, né, que o Pelé foi internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo para a realização de exames, né, perante ao câncer, né, que ele vem tratando, né? E segundo familiares do jogador e o agente Joey Fraga, trata-se de um período de avaliações aí rotineiras ao Pelé. Torcer então pro Pelé sair dessa, nosso maior jogador de todos os tempos aí do futebol, né, mundial. Então torcer aí pro Pelé sair dessa situação aí, né. Bom, é isso, galera. Meu amigo Zé Daniel, foi um prazer estar ao seu lado, cara. Muito obrigado pela companhia nesse Hora da Copa de quinta-feira. Até uma próxima, meu amigo. Valeu! Prazerzão sempre, Renan. Sempre com aquele nosso entrosamento de transições passadas. Boa transmissão pra vocês aí na NBB. E tamo junto. Essa semana ainda tem mais Hora da Copa pra gente. Show de bola. Pedro Araújo, foi um prazer, meu amigo. Até a próxima, meu camarada. Valeu demais. Prazerzão, Renan. Prazer, Daniel. Estamos juntos aí falando um pouco sobre essa Copa do Mundo. E obrigado a todos os ouvintes. E boa transmissão aí com esse NBB, que com certeza vai ser um jogão de basquete, Renan. Valeu, meu camarada. Galera, Hora da Copa na Esporte Total, edição de quinta-feira, dia 1º/12 de 2022, vai se encerrando. E eu peço pra você o seguinte, você ligado aqui na Esporte Total, fique aí que já tem NBB pra você ligar, não fazer a transição rápida, breve, para trazer as emoções de SESI e União Corinthians, galera! Me chamo Renan Pestana, estive junto de Pedro Araújo e também de José Daniel. Até a próxima, Brasil! Valeu demais! Tchau, tchau, galera! Até amanhã, hein? Amanhã tem mais Hora da Copa na Esporte Total. Forte abraço! Hora da Copa na Esportes Total.